Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desde já peço que os irmãos se inscrevam no meu canal, deixe seu like, né, para me ajudar, para que esse canal possa chegar a mais pessoas e mais distante, né? Porque o que eu busco aqui no nome do Senhor Jesus é passar conhecimento, né? A Bíblia fala que nunca podemos, ninguém deixa que a lamparina fique debaixo da mesa, né? Mas sim sempre em cima da mesa. Então, mesmo sem experiência de internet, sem experiência de falar muito, porque eu gosto mais de escrever, um pouco nervoso, um pouco tenso nesses dias que estão começando. Comecei a escrever os primeiros vídeos ontem, né? Hoje está sendo o segundo dia dos vídeos sendo publicados, mesmo com pouca experiência, mas o Senhor tem colocado fortemente no meu coração esse desejo de passar conhecimento através dos vídeos. Então, peço que os irmãos possam se inscrever, compartilhar, deixar os comentários, né, para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas, né? Que essa é a minha intenção, de levar o reino de Deus para o máximo de pessoas possível. Louvado seja Deus. Uma coisa importante que as pessoas não percebem, né, por causa de o conhecimento do judaísmo é muito importante. Por isso que Paulo fala que o que ele aprendeu no judaísmo serviu como esterco, né? Serviu como adubo, né? Serviu como fortalecimento. Ele juntou o útil com o agradável. Por isso que Jesus escolheu Paulo, porque ele tinha todo o conhecimento do judaísmo que muitos dos seus discípulos não teriam, né? Não tinha na época, né? Então isso tudo juntou o conhecimento que ele tinha do judaísmo, né, do Talmud, das tradições judaicas, juntou com a unção de Deus e deu no que deu a vida dele. O que ele fez em pouco tempo da sua vida, ele conseguiu chegar ao evangelho, bem dizer, no mundo inteiro daquela época. Louvado seja Deus, então é muito importante. Então eu quero destacar, as pessoas muitas vezes pensam, por que Jesus escolheu os 12 discípulos, né, e foi de uma hora para outra essa seleção, mas eu creio que não foi de uma hora para outra, né? Porque se formos voltar lá quando Jesus tinha os 12 anos, naquele dia daquela festa, que foi feito o ritual do Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, para quem não sabe, é quando o menino completa 13 anos, né, de 12 para 13 anos, eles têm que ir ao templo com seus pais, recitar algumas partes da Torá, né? E a partir daquele momento ele pronunciar com seus próprios lábios que ele está passando toda a responsabilidade que era do pai dele e está assumindo toda a responsabilidade espiritual a partir daquele dia. Então, a partir daquele dia, de 12 para 13 anos, o menino se tornaria adulto espiritualmente, né? Porque só depois dos 30 anos mesmo que ele deixaria de ser um mancebo para que pudesse já procurar seu casamento, né? 30, 40 anos, que era a idade na época que um rapaz judeu começasse a pensar em casamento, que é aos 40 anos de idade, né? Mas desses 12 anos até os 30 anos, eles estavam sempre na casa dos pais deles ainda, né? Estavam na casa dos pais, mas a parte espiritual da vida deles, a partir daquele momento do Bar Mitzvah, eles assumiriam para eles. Então eles eram responsáveis perante Deus a partir daquele momento. E Jesus não foi diferente. Mas tinha uma outra coisa também na Torá que se falava que o mancebo, até ele se casar, né? Até ele se casar, ele tinha que comparecer 3 vezes ao ano, né? Isso quer dizer, nas festas, principais festas, que seria a Páscoa, no primeiro mês, e no sétimo mês, no Tisrei, que seria as grandes festas do Yom Kippur, o Rosh Hashanah, que seria o toque da trombeta, essas festas da cabana, dos tabernáculos, né? Das semanas também, que era junto com a Páscoa. Essas principais festas eles tinham que comparecer perante o Senhor. Então, todos os discípulos de Jesus que tinham a mesma idade dele, mais ou menos, exceto Pedro, todo ano vinha fazer essa peregrinação até Jerusalém. Desde os 12 até se casar, né? Então, quase todos os discípulos participaram, mesmo sem conhecer Jesus, eles tinham que vir, né? E vinha com Jesus. Jesus estava ali sempre junto com eles. Só que eles não conheciam Jesus, né? Porque a Bíblia fala que Jesus não tinha aparência, né? Não tinha formosura nenhuma, não era uma pessoa que chamava a atenção de ninguém. Isso já foi de propósito que Deus fez tudo isso aí, porque Jesus, como 100% Deus, 100% homem,
e com toda a inteligência, sabedoria, conhecimento, espírito de justiça, tudo com coisas boas que ele tinha, ele já começava naqueles anos todos, dos 12 até os 30 anos, ele já estava observando cada um deles, né, sem eles perceber. Com certeza ele estava fazendo tudo isso, porque Deus não perde tempo para nada, né? Ele tinha pouco tempo, né? E tinha mais 18 anos, né, para frente ainda. Dos 12 até os 30 anos, tinha muito tempo para frente para poder escolher os discípulos deles. Então ele via quem era Judas, ele via quem era Pedro, ele sabia do temperamento de cada um. O João, o André, Bartimeu, Tadeu, Judas Iscariote, todos esses discípulos dele que ele escolheu, não foi aleatoriamente, né? Sabemos que ele era um Deus todo-poderoso e cheio de sabedoria. Então ele já tinha conhecimento. Ele era amigo de Lázaro, né? Ele era amigo de Lázaro, tinha seus amigos mais perto dele, mas os seus discípulos com certeza era observado por ele, né? Quando chegou o dia de começar a chamar os discípulos não conheciam ele, mas ele já conhecia todos, né? Como Deus Todo-Poderoso e como 100% homem também, sentimentos humano, ele já sabia quem era quem. Então, quando ele chegou a selecionar seus discípulos, já sabia quem era quem. Então, foi mais fácil para ele poder saber quem era cada um e começar a trabalhar na vida de cada um, de acordo com o que ele queria. Então, na parte de Judas, principalmente, que o Judas ia trair ele, pessoas falam, mas por que teve que um que trair? Porque Jesus já sabia desde que ele era criança, conhecia ele como Deus desde quando ele nasceu, conheceu depois dos 12 anos, que era Judas todo ano, que ia fazer as peregrinações junto com ele, e ele observava cada um deles, principalmente Judas, né? Então quando ele falou que um deles ia trair ele, já sabia quem ia trair. Não porque ele era Deus, mas porque como homem também ele sabia que Judas ia trair ele, quem ia ser quem, né? E mais Pedro, né? O Pedro, aquele homem diferente, né? Que tinha autoridade, que a tribo de Simeão, assim como o primeiro Simeão lá do filho de Jacó, que lançou da espada e matou todos aqueles siquemitas lá. Pedro tinha mesmo, outro Simeão também que tinha o mesmo ímpeto dele, né? Tanto que quando, para cortar a orelha do Malco lá, ele não pensou duas vezes. Então era o temperamento dele, né? Então Jesus conhecia todos os temperamentos, todos os discípulos já, desde sempre, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Amém?